Então, olá, pessoal. Boa tarde a todos, né, aqui presentes nessa sala. Vamos iniciar hoje a defesa de TCC da aluna Daniele, do curso de zootecnia. E gostaria de agradecer de antemão a professora Silvana, professor Luiz Machado, por estar participando e colaborando com esse trabalho, mais uma vez, viu? Mas agradeço muito. Daniele, você tem agora de 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente vai para a parte de avaliação e arguição, tá bom? Tá bom. Eu vou projetar e você me fala se tá certinho, Adriano. Tá, joia. Certinho? Certinho, ótimo. Pode iniciar. Peço para todos fecharem o microfone, viu? Para não dar eco, para não atrapalhar a Daniela. Tá bom. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele. Hoje eu vim apresentar o trabalho de conclusão de curso para bacharel em zootecnia pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí, cujo tema é uma revisão literária sobre o bem-estar e índices produtivos de galinhas poedeiras criadas no sistema cage-free, sob orientação do professor Adriano Geraldo. O bem-estar na produção animal ele vem sendo altamente discutido em países desenvolvidos. E uma prova disso, foi a proibição da criação de galinhas poedeiras em gaiolas pela União Europeia em 2012 e no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2015. Desde então, sistemas alternativos passam a ser adotados pelos países pertencentes à União Europeia, principalmente o sistema de gaiolas enriquecidas. Bom, em decisão histórica, neste ano, dia 30 de junho, a Comissão da União Europeia ela aprovou o fim gradual da criação industrial de animais em gaiolas até 2027. Foi intitulado como Fim da Era da Gaiola. Foi uma iniciativa popular de cidadãos comunitários que pediram o fim da criação de qualquer espécie, qualquer animal em gaiolas. O mercado de produção de ovos ele é caracterizado por sistemas focados para alta produtividade. Isso é consequência de um melhoramento genético realizado nestas aves. Porém, a intensificação destes sistemas, na maioria das vezes, eles não garantem saúde, conforto e ainda restringem a liberdade das aves. O bem-estar animal, então, pode ser definido como a interação entre o animal e o ambiente em que ele é criado, onde sistemas convencionais vão inibir a expressão do comportamento natural das aves, e os sistemas alternativos vão proporcionar essa expressão, e além de oferecer conforto em termos de ambiente e qualidade de vida. O objetivo do trabalho foi apresentar uma revisão literária sobre o bem-estar e produtividade de galinhas poedeiras criadas em sistema cage-free, tendo como específicos descrever a importância do bem-estar na criação de poedeiras, caracterizar os diferentes tipos de sistema de produção de ovos existentes, e apresentar os benefícios e efeitos sobre os índices produtivos da criação de poedeiras no sistema cage-free. A discussão sobre bem-estar, ela se iniciou no ano de 1964, no Reino Unido, foi por meio da publicação do livro Animal Machines, de Ruth Harrison, onde ela relatava como os animais eram criados em um sistema de produção e como, infelizmente, parte de alguns animais sofriam maus tratos pelos seus criadores. Desde então, vem se tendo novos pensamentos a respeito de como esses animais são criados e uma preocupação em atender esse bem-estar. E pesquisas vêm sendo realizadas. No livro, ela cita as 5 liberdades, ou também chamado de 5 domínios do bem-estar, onde o primeiro é a liberdade fisiológica, que esses animais sejam livres de fome e de sede, tenham acesso à água de qualidade e a uma dieta balanceada, que eles tenham liberdade ambiental, que eles sejam livres de desconforto, sejam protegidos das intempéries do tempo, a liberdade sanitária, que eles sejam livres de dor e sofrimento, tenham acesso a atendimento técnico e veterinário, a liberdade comportamental, que eles sejam livres para expressar seu comportamento natural, sejam alojados em condições ideais, que respeitem a densidade de cada espécie e do espaço e tenham contato com outros animais. E por último, a liberdade psicológica, que eles sejam livres de medo e angústias
e não se sintam ameaçados nem pelo ambiente em que são criados e nem pelos seus cuidadores. Bom, o comportamento natural e a sua expressão pelos animais, ela é uma ferramenta para se estimar o bem-estar. Sendo assim, existem os estados de bem-estar negativo, dentre eles comportamentos indicativos de estresse, tédio, dor ou até mesmo sofrimento, e os estados de bem-estar positivo, que é quando, mesmo em sistemas de produção, as aves conseguem expressar seus comportamentos naturais. Então, quando isso ocorre, nos mostra que o animal está em um ambiente com condições semelhantes ao seu habitat natural. Qual que é a importância, então, do bem-estar na criação de galinhas poedeiras? As aves que ficam confinadas em gaiolas, elas apresentam altos índices de agressividade. Isso pode ser devido à frustração de não poderem expressar seu comportamento natural. Dentre os comportamentos indicativos de estresse, os mais comuns são bicagem de penas em alta frequência, que pode levar a um canibalismo entre as aves, que em estados críticos pode levar à mortalidade das mesmas, agressividade expressada em ataques aos seus cuidadores, e em alguns casos o enfraquecimento ósseo, por elas se encontrarem grande parte do tempo sentadas ou alojadas em altas densidades que não permitem que elas se locomovam. A criação em sistemas alternativos livres de gaiola causam preocupações quanto à qualidade do ovo. Isso se deve ao fato do ovo oriundo desse sistema apresentar maiores níveis de micro-organismos e sujidades, como poeiras e excretas. Isso se deve ao fato deles compartilharem o mesmo espaço que os ovos no ninho. Então, uma maneira de se mitigar esse efeito negativo é por meio do manejo adequado da coleta dos ovos, onde a União Brasileira de Avicultura, a UBA, ela recomenda que se realize a coleta de ovos nesses sistemas alternativos o maior número de vezes por dia, que seja no mínimo 4 vezes. Então, o que vai interferir na qualidade do ovo oriundo desses sistemas vai ser o manejo empregado, ou seja, a frequência de coleta desses ovos. A população brasileira, ela coloca os ovos como a proteína animal menos consumida no nosso país. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, esse número vem aumentando gradativamente nos últimos 10 anos. Inclusive, no ano de 2020, o brasileiro aumentou consideravelmente seu consumo. Isso pode ser explicado devido às altas dos preços das carnes devido à pandemia do Covid-19. 95% das granjas brasileiras, elas ainda operam em sistema do tipo convencional. E isso é uma preocupação para os consumidores atualmente, devido à qualidade de vida desses animais. Ou seja, atualmente há um novo nicho de consumidores que se preocupam e querem consumir alimentos oriundos de animais cujos sistemas que eles foram criados atenderam o bem-estar desses animais e proporcionou uma qualidade de vida. Isso, então, a produção de galinhas poedeiras livres de gaiola, então, ela é uma grande oportunidade para o Brasil alavancar seus negócios devido à precificação. Os sistemas de produção de ovos existentes têm o sistema convencional, que é o em gaiolas, que é o que causa maior efeito negativo no bem-estar das aves. Essas aves são alojadas em gaiolas convencionais de tamanho padrão, vai depender da linhagem. As chamadas aves brancas, consideradas aves leves, a densidade é de 350 centímetros quadrados por ave, e as aves vermelhas, consideradas pesadas, de 450 centímetros. Essas gaiolas podem ser dispostas verticalmente ou em bateria. Esse sistema ele é conhecido por oferecer um espaço reduzido e impossibilitar que elas expressem seus comportamentos naturais. Quais são os comportamentos naturais, então, das aves? Ciscar, empoleirar, tomar banho de areia. Dentre eles, os comportamentos de arrepiar as penas, bater asas, se locomover, se alongar, eles atuam como mecanismo de regulação da temperatura corporal. Então, isso pode explicar o motivo de aves confinadas em gaiolas sofrerem tanto estresse por calor.
Esse sistema ele apresenta uma vantagem econômica, que é um menor custo de manutenção e uma maior facilidade de manejo, principalmente a apanha dos ovos, além de uma menor porcentagem de ovos com sujidades. As gaiolas modificadas ou enriquecidas, que são gaiolas que fornecem um ambiente enriquecido, que permite que as galinhas expressem naturalmente seus comportamentos, e ela mantém as vantagens da tradicional, que é a alta produtividade e o bom saneamento. Então, as gaiolas enriquecidas, elas foram criadas no intuito de conciliar as facilidades de manejo de maneira econômica do tradicional, oferecendo condições de bem-estar para as poedeiras se elas estivessem livres das gaiolas. Essas gaiolas são maiores, elas possuem uma área de 750 centímetros quadrados por ave e elas são enriquecidas com poleiros, linhos e fitas abrasivas, que permitem o desgaste das unhas durante o processo de ciscar. No Brasil, a ABNT recomenda que a coleta de ovos nos ninhos desse sistema seja o maior número de vezes possível do dia, que seja no mínimo 2 vezes, e que a cama seja constantemente renovada e o ninho desinfetado. O cage free, que é o sistema de produção livre de gaiola, onde as poedeiras são criadas soltas nos galpões, em piso, com substrato, com acesso a ninho, que podem ser do tipo caixa ou sistemas automáticos de ninho, como o da imagem, e que tenham poleiros que atendam a todas as aves. A vantagem desse sistema é a possibilidade de expressão dos comportamentos naturais das galinhas, onde o acesso ao piso permite o comportamento de banhos, ciscar, o desgaste de unha, os poleiros, alongamento das asas, entre outros. E a desvantagem desse sistema é o contato dos ovos com as excretas, que dá uma maior margem então, de contaminação dos ovos e uma maior porcentagem de bicagem de ovos, que é relacionada a perdas. A ABNT recomenda que os ninhos sejam individuais ou comunitários. No caso dos ninhos comunitários do tipo caixa, um ninho para 7 aves, a densidade, e há também sistemas de ninhos automáticos que atendem entre 80 e 85 aves. Então, vai depender do sistema de ninho escolhido pela propriedade. Porém, independente do tipo de sistema escolhido, os ninhos não devem dividir espaço com comedouros, bebedouros ou puleiros, para se evitar, então, diminuir as contaminações dos ovos. E deve-se sempre respeitar a densidade da cama, que é de 7 aves por metro quadrado na fase de produção, 20 na fase de cria e 9 na fase de recria. E o espaçamento dos poleiros, que deve ser um espaço mínimo de 7,5 centímetros de comprimento por ave na fase de cria e recria e 15 centímetros por ave, no mínimo, na fase de produção. O free range, sistema de produção caipira ou colonial, que é basicamente um cage free com acesso a piquete, ou seja, o free range ele permite que as aves fiquem em contato com o solo e se alimentem de gramíneas. As desvantagens dele se assemelham à do cage free, que são as condições higiênico-sanitárias. As normas de criação também se assemelham à do sistema cage free, porém, durante as fases de cria e recria, as aves podem ser mantidas exclusivamente em galpões fechados e na fase de produção inicia-se então o acesso ao piquete para um melhor controle do início então da produtividade das aves. Os galpões do sistema free range devem possuir aberturas nas laterais, é obrigatório, para que as aves tenham acesso à área externa, os piquetes, e essas aberturas devem ser de no mínimo 46 por 53 centímetros. E os piquetes devem respeitar a densidade de 0,5 metros quadrados por ave. As aves devem acessar a área externa sempre no período da tarde e quando o clima permitir, devido à maior taxa de botagem dos ovos ser na parte da manhã. E o fornecimento de água, alimentação e ninhos deve ser exclusivamente dentro do galpão e protegido do ambiente externo. Bom, a metodologia, então. Esse trabalho se trata de uma revisão de literatura, utilizando-se de pesquisa aplicada com o objetivo descritivo, baseando-se em pesquisas bibliográficas de abordagem qualitativa. Utilizou-se artigos publicados no período de 2010 a 2020
nas plataformas de pesquisa do periódico CAPES e Google Acadêmico, e sempre se utilizando das palavras-chave, que em português significam galinhas poedeiras, bem-estar e livres de gaiola. Esses trabalhos utilizou-se um critério que eles descrevessem os sistemas alternativos de criação para as poedeiras, que descrevessem o que é bem-estar e qual a importância para as galinhas poedeiras e se isso causa efeito na produtividade delas, e quais são, então, os benefícios e as fragilidades dos sistemas alternativos, sempre comparando com os convencionais, em gaiolas, comparando a produtividade, qualidade dos ovos, os custos de implantação e os índices produtivos das duas. A presente revisão trouxe diversos resultados de diferentes autores com relação à expressão do comportamento natural e produtividade. Os autores Leite e seus colaboradores e Dutra e seus colaboradores encontraram que quando uma ave se encontra em pleno conforto, ela irá expressar seu comportamento natural. Então, Leite e seus colaboradores, por meio de um estudo, eles realizaram um teste para analisar o comportamento de aves que já eram oriundas do sistema cage-free, para ver como elas reagiam em gaiolas com e sem enriquecimento. Eles realizaram esse teste para comprovar a importância do enriquecimento ambiental, ou seja, não basta apenas retirar as aves das gaiolas e colocar elas soltas em galpões, elas precisam de enriquecimento ambiental, que se aproximam das condições do seu habitat natural para elas expressarem o seu comportamento natural. Por meio do teste, então, ele conseguiu comprovar que onde tinha as aves alojadas em gaiolas com enriquecimento, elas apresentaram uma menor frequência de comportamentos negativos, indicativos de estresse, como ele denominou coçar a cabeça. E que quando tinham enriquecimento, essas aves iam expressar seu comportamento natural, que foi o caso do empoleirar. Outro fator importante que eles apresentaram e viram no teste foi a frequência de idas ao ninho, porque o ninho ele é exclusivamente para botagem dos ovos. Então, quando tem um ambiente que não tem enriquecimento, as aves utilizam o ninho como uma distração. Isso pode afetar a qualidade do ovo a longo prazo. Isso se deve ao fato da alternância de temperatura. Ou seja, o entra e sai da galinha faz com que o ovo esquente e esfrie. E aí, a longo prazo, isso pode alterar a qualidade interna do ovo. Então, ele comprovou que, nos ambientes que tinham enriquecimento, a frequência de idas ao ninho foi menor. Então, as aves utilizaram o ninho para a botagem dos ovos. Leite e seus colaboradores, então, comprovam que, apesar das aves serem livres de gaiola, o enriquecimento animal e ambiental ele promove alterações positivas na expressão do comportamento das poedeiras, e com relação aos índices produtivo e qualidade dos ovos, eles não encontraram diferenças significativas entre os sistemas de gaiolas e o cage-free. Já Dutra e seus colaboradores encontraram diferenças no tempo de coleta dos ovos nos ninhos, ou seja, em sua pesquisa, ele pegou ovos oriundos do cage-free e analisou a sua qualidade com relação ao tempo de permanência do ovo no ninho. E aí ele constatou que o ovo perde, dependendo da sua permanência no ninho, ele vai perder em altura de albúmen, na espessura do albúmen. E ele destaca que o albúmen ele é importante, ele tem uma função importante de proteger e de manter a gema do ovo centralizada, evitando, então, impedindo o deslocamento. Além da viscosidade do albúmen, proteger contra a entrada de micro-organismos na gema. Já com relação ao peso do ovo e o índice de gema, a qualidade interna dos ovos, não houve variação. Já Sacomani e seus colaboradores, eles também realizaram testes para analisar a qualidade dos ovos de diferentes sistemas, e ele encontrou que os ovos oriundos do cage-free apresentam ovos com maiores pesos, são classificados pela legislação brasileira como ovo do tipo jumbo, quando comparados ao sistema convencional em gaiolas,
que apresentou 61,24 gramas. E ele explica que pode ser devido ao fato das galinhas criadas em gaiola apresentarem uma alta produtividade e se encontrarem em alta densidade de alojamento. Com relação à porcentagem de casca dos ovos, nos diferentes sistemas não apresentou diferença significativa. Ou seja, tanto os ovos oriundos de gaiola, cage-free e free-range, não houve diferença estatística significativa para a porcentagem. Com relação às porcentagens de gema e de albumin, foram melhores para os sistemas alternativos com relação em gaiolas. E Sacomani e seus colaboradores também encontrou que a porcentagem de albumin em gaiolas foi menor. E ele fala também que pode ser devido ao estresse das aves estarem confinadas. Com relação aos valores de proteína bruta e estratério, houve efeito significativo, onde o cage-free apresentou os melhores resultados. Os autores relatam que os ovos oriundos do cage-free produziram ovos com maior quantidade de estratério quando comparados aos demais. E para matéria seca, umidade e cinzas, não houve diferença significativa. Já Reis e seus colaboradores também encontraram que a porcentagem de albumin é maior em ovos do cage-free quando comparados ao dos ovos em gaiolas. Ele também analisou a qualidade do ovo de diferentes sistemas de criação. E ele também encontrou que os ovos oriundos do cage-free, eles apresentam uma menor qualidade microbiológica dos ovos. Ou seja, quando se compara ovos oriundos de gaiola com ovos do cage-free, os ovos do cage-free apresentam maior contagem de mesófilos aeróbicos positivos. Esses micro-organismos, eles se multiplicam em temperatura ambiente, então é de difícil controle e é uma preocupação. No entanto, ele não relata se isso afeta a qualidade interna do ovo. Com relação à qualidade óssea das aves, eles constataram que o sistema em gaiolas não desfavoreceu as características ósseas das galinhas. No entanto, ela apresentou até um índice alto com relação ao cage-free. E aí ele explica que as aves oriundas do cage-free estão propensas a mais lesões devido ao uso de poleiros e do ninho. E que isso não altera quando as aves oriundas as aves alojadas em gaiola, não vai alterar suas características ósseas se elas forem alojadas em densidades adequadas. Já Banja e seus colaboradores, ele corrobora com os demais autores que as criações livres de gaiola vão proporcionar melhores condições de bem-estar e vão permitir a expressão do comportamento natural. Porém, ele destaca pontos negativos importantes da criação livre de gaiola, que é períodos mais curtos para postura, as aves apresentam menor produção de ovos, apresentam maior mortalidade e um consumo mais elevado de ração, e maior probabilidade de lesões, quando se compara às aves oriundas de gaiola. Ele também apresenta que o custo de produção de ovos nos sistemas alternativos ele é maior. Com relação ao cage-free, tem um custo de 20% superior ao convencional. Por seguinte, os sistemas free-range se apresentam como mais caro, com 40%, e o de gaiolas enriquecidas, 15%. Bom, todos os autores afirmam, então, que a implantação dos sistemas de criação livres de gaiola para poedeiras proporcionam bem-estar e permitem a expressão do comportamento natural das aves, o que é de grande significância para a qualidade de vida dessas aves. Porém, há uma preocupação com a qualidade do ovo, principalmente dos ovos oriundos do cage-free, já que eles apresentaram uma qualidade microbiológica menor, apresentando maiores taxas de contaminação, então, por mesófilos aeróbicos. Com relação à implantação, deve-se analisar a relação custo-benefício, devido ao alto custo de produção que sistemas alternativos apresentam com relação ao convencional,
e por ainda não ter nenhuma comprovação científica que os índices de produção das criações livres de gaiolas vão ser superiores aos de gaiolas. No entanto, há uma valorização do produto final devido à precificação e há um atendimento a um novo nicho de consumidores. Obrigada a todos pela atenção.